Vamos lá, dar início a mais uma aula técnica. Hoje, aula da Hyundai Tucson, né? Vamos falar sobre a Tucson na aula de hoje. Nosso sexto encontro deste carro, que está aí, ó, invadindo as oficinas, hein? Pessoal, podem dizer o que quiser, mas esses carros, claro, já estão aí indo para o segundo dono, terceiro dono, começando a sair da garantia de 5 anos, né? 4 anos em alguns modelos, e alguns já não levam mais na concessionária, eles estão invadindo as oficinas. Podem ver, o que tem aparecido de Tucson, Santa Fé, Veracruz, i30, até X35 já está começando a aparecer. Ou seja, é um grande mercado que está se abrindo e temos que estar o quê? Atentos a ele, atentos aos detalhes, ao tipo de motor, ao modelo da injeção, as similitudes, né, que nós temos aí entre modelos, né, que são similares, né? Poxa, o i30 é parecido com a Tucson, parecido com a Sportage, né? Alguns carros têm alguns componentes em comum, inclusive. Não é 100%, né? Mas se aproxima bastante. E outra, né? Já ir avaliando, né? A necessidade de mais informação, mais dica, mais detalhes, mais ferramentas para poder atender bem esse cliente que chega na oficina, poder resolver os problemas do carro dele e deixá-lo com toda certeza muito contente com o seu serviço, ok? Então vamos lá, sensor parte 3 é o tema da aula de hoje. Aula passada falei sobre 2 sensores, né? 2 sinais de entrada, MAP e o temperatura do arrefecimento do motor, né? O MAP e o temperatura da água. E hoje veremos nesse sistema da VDO SMK43, aula 6, sensor parte 3, TPS e sonda lambda. Bom, TPS é o sensor de posição de borboleta. Sonda lambda, o sensor de oxigênio lá no escapamento. Só que nós temos 2 sondas, né? Uma antes e outra depois do catalisador. Então vamos explicar também esses detalhes, né, sobre a sonda antes, a sonda depois do catalisador. Bom, primeiro, a nossa diagramação inicial, posição de borboleta, né, que é o TPS, rotação e ponto morto superior, já abordamos, MAP, temperatura da água, fase, também já abordamos. Hoje falaremos também da lambda, né, além do TPS. Temos ainda, para a próxima aula, detonação, velocidade e temperatura do ar admitido. E depois, claro, veremos os atuadores, né? Ar-condicionado, injetores, ignição, canister, corretor de marcha lenta. Então tá aí o conteúdo e a diagramação inicial dessa Hyundai Tucson, né? Sempre voltado para 2.0, 16 válvulas, né? E alguns detalhezinhos a gente passa também para vocês da V6. Introdução. Veremos a importância do sensor de posição de borboleta e as adequações feitas no funcionamento do motor com 2 sensores de oxigênio, né? Então, além de ver os detalhes do TPS, também veremos, né, como que funciona, como que é o monitoramento, os pinos dos 2 sensores lambda lá no escapamento. Legal? Vamos então à Tucson. Tá aí a Tucson, né? Um veículo que ainda hoje é vendido, tá? Ainda não parou. Embora nova, né? Ela já usa o motor flex, mas a mesma geração do 2.0 de 6 válvulas. Continua, pessoal. A motorização é a mesma. Só mudou agora para flex, tá? Ou seja, o conhecimento adquirido aqui no seu universo do mecânico segue desde linhas, né, 2008, 2009 até agora, 2013, 2014, tá? Então, continua sempre atualizado. Telinha, o motor DOHC 16 válvulas, né, o duplo comando de válvulas com 16 válvulas, e claro, né, os detalhes referentes aí a
entrada, informação, etc. E aqui o motor V6, né? A aplicação do V6 2.7, que temos também em algumas Tucson até 2009, tá? 2010 em diante, só a 2.0. Legal? Descrições. Com o sinal do sensor TPS, temos uma medida exata da intenção do condutor, já que mecanicamente a borboleta está ligada ao pedal do acelerador, além de auxiliar no cálculo do fluxo de ar admitido. Então, pessoal, esse carro não é corpo eletrônico. Esse carro não tem sensor do pedal do acelerador. Ou seja, o pedal do acelerador é ligado a um cabo. O cabo de aço é que abre a borboleta aceleradora e a mola fecha. Pessoal, é isso aí. Quem abre a borboleta aceleradora, o acionamento, a intenção do condutor ao pisar no acelerador, vai acionar o cabo vai abrir a borboleta, vencendo a pressão da mola. Quem é que fecha a borboleta? A mola. Entendeu? Sejam bem claros nesse sentido. Quem fecha é a mola. Tá? Então a informação é importante, porque sempre, quando você fala em borboleta aceleradora, mostra o quê? A intenção do condutor. Se ele está pisando fundo, quer rotação, quer torque, quer fazer uma ultrapassagem, abre a injeção de combustível. Raciocinem sempre assim. Borboleta, nesse caso, que não tem um sensor do pedal, ou seja, é só pela borboleta, já se sabe a intenção do condutor. Então, se é uma pessoa que dirige tranquilamente, só encostando o pé bem de leve no pedal do acelerador, o motor vai trabalhar tranquilo, com menos consumo de combustível, etc. A injeção entende isso também. Se pisa demais no acelerador, significa o quê? Se põe no lugar do módulo da injeção. Pense como se fosse um módulo da injeção eletrônica. Se você recebe um sinal TPS com valor muito alto, quer dizer o quê? Que o cara que está lá pisando no acelerador quer andar. Não está preocupado com um consumo baixo. Se está pisando forte no acelerador, o que ele quer? Andar. Ele quer potência. Ou seja, consumo. Não vai ter nenhuma preocupação. Claro, existe preocupação com o meio ambiente, poluentes, mas vai abrir o tempo de injeção, sim, para o veículo ter potência, ter torque, e de repente até uma necessidade, né, para uma ultrapassagem, coisas do gênero. Mas o importante é entender a intenção do condutor, ok? Aqui uma foto lá da Tucson, tá? Veja aí o sensor TPS, o sensor de posição da borboleta aceleradora, fixo diretamente no corpo de borboletas, 2 parafusos, não tem ajuste, não tem regulagem, vamos ver já que são 3 fios, e ele está ligado a quem? A exatamente o eixo da borboleta aceleradora. Está ligado a ele, exatamente a ele, tá? TPS é o sinal do sensor de posição da borboleta, em virtude da intenção do condutor. Como o corpo é acionado pelo cabo do acelerador, temos um sinal de resposta com base nessa posição. Então o quê? O sinal que o sensor manda para o módulo, ele vai entender como intenção do motorista. O quanto que ele está pisando lá no acelerador, o quanto ele quer mais potência ou mais economia, tá? Entendam sempre nesse sentido, tá? Outra foto aí do conector, né, ó, do sensor TPS, né? Estão vendo, ó? Conector, 3 vias, só encaixa numa posição, tá? Chama atenção, pessoal, veja como que é reforçado o conector. Presta atenção nisso. Compare um conector visual aí, ó, que vocês estão enxergando, do TPS da Tucson,
com o de outros carros. Tá vendo? Ó? Até a curvatura, né, do fio ali, ó, tem a proteção. Ou seja, você vai ter menos problemas com mau contato, fio quebrado, coisas do gênero. Porque existe uma proteção plástica muito bem feita. Notem bem, ó. É muito bem feito realmente, tá? Bom, falar do sensor TPS para vocês então. É um potenciômetro rotativo que recebe tensão elétrica 5 volts e aterramento da ECU. Os dois vêm do módulo. E de acordo com a posição do seu cursor, haverá a variação de tensão de resposta para a ECU. Pessoal, é simples. 3 fios. O módulo manda um positivo, 5 volts. Exatamente 5 volts. Aterramento e espera uma resposta. Essa resposta é o quê? É o cursor do sensor. Só que o sensor, para ele estar ligado ao eixo da borboleta, né, encaixa o eixo da borboleta, né, em posição única, não dá nem para mexer nisso, tá? No centro do sensor, ele é um sensor do tipo rotativo. Conforme gira, o cursor gira também. Então a pista do sensor não é igual uma pista, vamos dizer assim, de boia de tanque. A pista, né, resistiva de boia do tanque de combustível, ela é uma pista linear, né, uma pista plana, reta. De um lado tem uma tensão, de outro lado é 0 volts. E o cursor trabalha no meio. Não é assim? Tá. A ideia do TPS é muito parecida com a boia do tanque de combustível. Muito parecido. 5 volts de um lado, 0 do outro. Conforme a posição do cursor, teremos uma variação próximo a 0 ou próximo a 5 volts. Acabou. Só que, ao invés de ser uma placa reta, ela é o quê? Rotativa, no sentido de giro do eixo. Só muda o quê? A construção da peça. A pista resistiva, pessoal, é idêntica. Tá? Então, de acordo com a posição do cursor, teremos uma tensão próxima a 1 volt, seria a borboleta fechada, próxima a 4 volts e meio, que seria a borboleta totalmente aberta. Tá? Então, na verdade, o cursor, ele limita, né, a posição do positivo. Se o cursor está perto de 0 volt do aterramento, né, ou seja, vai marcar perto de 1 volt. Se ele está lá em cima, perto dos 5 volts, vai marcar 4 volts e meio. Tá? Então, ele encurta a posição do positivo. Por isso que trabalha de 0 a 5. Nunca vai estar 0 e nunca vai estar 5, que são os dois extremos. Vai estar aí entre quase 1 volt e quase 4 volts e meio, tá? Porque o cursor não vai chegar nas pontas extremas, não consegue, tá? Fixação do sensor TPS. Pessoal, por enquanto, troca dessa peça aí, ó, tá muito raro, hein? Muito raro. Não vi nenhum caso ainda, nem comigo, nem com outros amigos que tenham comentado a troca desse sensor TPS. Aliás, pessoal, essas peças eletrônicas, né, nos veículos estão dando cada vez menos defeitos, tá? Cada vez menos defeitos, tá bom? Bom, tá vendo aí a fixação dos dois parafusos, posição única diretamente no corpo de borboleta. E claro, aqui no centro teremos o encaixe, também em posição única, do sensor ao eixo da borboleta aceleradora, tá? Ou seja, o sensor está diretamente relacionado com a posição da borboleta. Lembre-se, quem retorna o eixo à sua posição de origem? A mola. Deixa eu achar aqui uma foto que apareça a mola para vocês, ó. Só para reforçar esse assunto. Ó, essa aqui aparece. Vamos lá, ó. Olhem aqui, ó, o corpo de borboleta montado lá na Tucson, ó. Estão vendo, ó? Ó, 4 parafusos de fixação, o sensor do lado esquerdo da tela, tá? E do outro lado, onde vai o cabo do acelerador, olha o tamanho da molinha ali, ó.
É brincadeira, né? Uma bela mola ali. Ah, não se esqueça também que temos o quê? Temos duas mangueirinhas de ligação, né? Nesse corpo, ó. Vocês viram lá na foto, olha nessa também, ó. O que são essas duas mangueiras? Circulação do arrefecimento. Passa água do arrefecimento aí pelo corpo. Ou seja, ajuda a manter o corpo aquecido, o que minimiza efeitos no sentido de carbonização do corpo. Tá? Então mantém ele também em temperatura mais elevada. Tá? Isso ajuda também na questão de minimizar efeitos de carbonização na peça. Tá? Bom, quais pinos temos as ligações aí no sensor TPS? São 3 fios? 3 fios. Pino 1 está ligado ao K32, é o sinal, né? É a resposta para o módulo. Pino 2, K38, positivo. Pino 3, K76, aterramento. Pessoal, simples. 3 fios, um positivo, um negativo, que é o aterramento, e um fio de resposta com esse sinal. Preciso ligar o motor para ter a resposta do TPS? Não. Motor desligado, chave ligada, já é o suficiente. Só a ignição ligada, já teremos a resposta do sensor. Não precisa nem da partida do motor. Tá? Porque com a ignição ligada, já se inicia o monitoramento dessa posição da borboleta aceleradora. Tá? O que aparece no scanner sobre esse sensor? Tá aí, ó, telinha de leituras, né, no scanner, tá? Tô vendo ali a flechinha? Na região central aí, ó, nessa tela, tá? Vamos lá. Primeiro, TP Sensor Volt. O que é o TP? É o TPS sem o S, né? O S é o quê? O S é de sensor. Então, TP é o quê? Né? É o Turtle Position. Posição de borboleta. Tá? Então, por isso está ali, ó. TP Sensor. Então, é o TPS. Volt. É a resposta em tensão. 0,2 volts na tela de vocês. Estão vendo? 0,2 volts. Esse sinal 0,2 é um sinal que o sensor está mandando para o módulo ou é um sinal convertido do módulo? O que vocês acham? É um sinal real do sensor que está mandando para o módulo. 0,2 volts. Agora, olhem que interessante. Turtle Position. Qual que é a posição da borboleta? 4,7%. Pessoal, olha que diferença. 0,2 volts representa que a borboleta está com 4,7% de abertura. E embaixo, TP Adaptation Valve, né? Adaptação do controle de ar para 4,7%. E olha, o motor está em marcha lenta, ó. Olhem a rotação do motor, ó. 880, 888 RPM. Tá? Então temos o que? Uma variação em porcentagem de acordo com a abertura da borboleta. Ou seja, o 0,2 volts é o sinal do sensor. O 4,7 já é uma conversão do sinal do módulo em relação, tá, ao sinal recebido do sensor. Observe bem isso. Já é convertido o sinal. Tá? Leitura do TP, então. Sua variação será sempre entre 0,1 a 0,3 volts, com a borboleta fechada, até 4,1 a 4,5 volts, com ela totalmente aberta. Sua curva de acionamento é linear, sem falhas e sempre em tensão. Tá? Pessoal, com esse carro em marcha lenta, a borboleta veda totalmente ou fica um pouquinho aberta? Ela veda 100%. Sim, 100%.
O controle de ar em marcha lenta é um desvio de ar pelo atuador, tá? Então ela veda 100%. Não tem nada de ar que passa por ela. Todo ar em marcha lenta é pelo atuador. Por isso que é calculado já esse 4,7% iniciais, pessoal. Para justamente o quê? Já ter uma medição baseada no atuador de lenta. A borboleta pode estar fechada, mas está entrando ar pelo atuador. Bom, se não entrar ar no motor, o motor apaga, né? Ele para de funcionar, obviamente, né? Não tem jeito. Então, tem que entrar ar no motor. Vai entrar pelo atuador. A borboleta, pessoal, suja barbaridade. Mesmo com esse aquecimento, mesmo, né, com todos esses detalhes, ó, esse na foto, tá? Acabou de ser limpo. Esse carro não é que ele foi desmontado e tirado da foto. Já foi limpo e montado. Depois que foi, ó, olha a borboleta brilhando lá dentro, ó. Estão vendo, ó? Tá bonita, não tá? Dá pra ver de longe, né? Que a borboleta aceleradora tá limpinha ali dentro do corpo. Porque já foi limpo. Por quê? Quando o carro vem fazer manutenção, isso aqui, pessoal, tá tudo carbonizado. É muito comum a carbonização na borboleta aceleradora, o que afeta diretamente a aceleração e desempenho do carro, tá? A etiqueta lá no motor do carro, né? Em relação aí à rotação de marcha lenta, né? Uma curiosidade aí, que a rotação de lenta é bem baixinha, né? Ó, né? 700 rotações por minuto, tá? Aqui o detalhe do piloto automático. Nem todos esses carros têm um piloto automático, tá? A maioria tem, tá? Mas não são todos. Você tem aqui, ó, um motorzinho elétrico que vai esticar um cabo do acelerador. Pessoal, como esse carro não usa corpo eletrônico, não dá para o módulo abrir a borboleta. Só pelo atuador de marcha lenta não dá. Precisa do módulo do piloto automático, que é esse motor, que vai girar e vai esticar um cabo. Essa parte redonda em cima dele é o que vai esticar o cabo do piloto automático. Portanto, lá no corpo de borboleta temos dois cabos. O cabo do acelerador e o cabo do piloto automático. Tá ok? Vamos lá a uma dica justamente com esse assunto. A grande curiosidade neste veículo é a presença de dois cabos de aço no eixo da borboleta. Claro que um é o do pedal do acelerador e o outro é do controle de velocidade cruzeiro. Sabia disso? O nome certo, né? É controle de velocidade cruzeiro, ou o popular piloto automático, tá? Porque velocidade cruzeiro é o que? Uma velocidade constante, né? É o popular piloto automático, que ele, principalmente em autoestradas, né? Você aperta o botão no painel, né? Ali junto ao volante de direção, e ele mantém aquela velocidade. Não importa se é subida, se é descida, mantém uns 80, 90 ou 100 por hora, conforme você dá o comando para ajustar, ou na própria peça, né, na própria alavanca do piloto automático, você consegue fazer esse ajuste. Sempre que pisar no freio, você desativa o piloto automático por questões de segurança. Tá ok?